São Paulo enviou nas últimas horas uma oferta ao CRB pelo atacante Mikael, artilheiro do Brasil em 2026, nome levantado pelo scout do clube, 27 anos, 20 gols em 28 jogos na atual temporada, 7 gols no estadual alagoano, 10 gols na Série B, é o atual artilheiro da Série B, e 3 gols na Copa do Brasil, 20 gols em 28 partidas. Mikael, que tem passagem pelo Sport e pelo Internacional, o São Paulo enviou uma oferta. E aí, quase que em tempo real para vocês, porque saiu agora há pouco também essa entrevista e tive essa confirmação também, o CRB rejeitou a oferta apresentada pelo São Paulo. O São Paulo queria empréstimo gratuito de uma temporada, 10 milhões de reais de passe fixado pelo Mikael aí, caso ele cumprisse metas, né? Então, empréstimo, 1 ano, ele joga, tem uma meta de jogos, caso ele cumpra, o São Paulo pagaria 10 milhões de reais. Esse, então, era a oferta inicial enviada pelo São Paulo, rejeitada pelo presidente do CRB, que deu uma entrevista para a Globo e classificou a oferta como indecente. Essa foi a classificação que foi feita pelo presidente do CRB, tem lá no site da Globo, mas ele fala, né? Houve uma proposta, mas eu posso dizer que foi uma proposta indecente. O São Paulo quer levar ele por empréstimo, de graça, para fechar negócio no fim do ano, após ele atingir metas. Então, o Mikael não precisa provar mais nada para ninguém a qualidade que ele tem, disse Mário Marroquim, que é o presidente do CRB, rejeitada a oferta apresentada pelo São Paulo Futebol Clube, Matheus. E aí, assim, eu tenho algumas perguntas em relação a esse tópico, né? Precisa contratar mais um atacante? Essa é a primeira dúvida que eu tive quando eu vi essa notícia, né? O Mikael, esses números são bons, de fato, e eu gosto desse scout de Série B, sempre falei que eu acho que é o que o São Paulo tem que caminhar, né? A gente não pode ficar aqui viajando e ficar buscando contratação que é inviável. Mas, assim, é uma posição que eu acho que não precisa, e o perfil de jogador, ele não é aquele cara que é tão jovem, ele tem 27 anos, não é uma idade ruim, mas não é um cara que você pode comprar pensando em venda futura, né? O CRB tá pedindo 2 milhões de euros, acho que ali já mata o negócio, né? E eu não acho que ele seja aquele jogador que tem uma característica muito diferente do que a gente tem. Ele é aquele cara mais pesadão de área, né? É o típico centroavante de assim, Série B. Lembra do Rodrigão, do Avaí? É meio assim, sabe? É o cara que fica na área ali e faz os gols. Ele não é o cara que vem buscar tanto jogo fora da área. Para isso, eu acho que a gente tem alguns caras nesse elenco que tem esse perfil. E aí, assim, se fosse empréstimo gratuito, beleza. Acho que faria sentido e é o que o São Paulo buscou. 2 milhões de euros, grande abraço pro Mikael, grande abraço pro CRB e sorte na Série B, né? Gostei muito dessa definição, Gabriel. Assim, ó, primeiramente, talvez eu seja voto vencido assim com você e com o chat. Quer dizer, mais ou menos com você, né? Que você falou que concorda também. Eu concordo com esse tipo de scout do São Paulo. Eu acho que o São Paulo deve buscar esse tipo de reforço. É um cara que faz gols, né? É o tanque. Assim, eu conheço o Mikael, porque o Mikael é da base do Sport, né? Ele subiu ali na base do Sport em 2021. E eu lembro muito bem que aquele time do Sport foi mal no Campeonato Brasileiro. Ficou em 19º. E aquele time tinha nada menos do que Júnior Tavares, Trellis, Toró e Neilton. Então não tinha como ser diferente. 2021 o Sport foi rebaixado em 19º, 9 vitórias apenas, e o Mikael fez um bom campeonato brasileiro, fez um bom campeonato pernambucano, Copa do Nordeste. Na Copa do Brasil foi eliminado pelo Atlético, né? Lá de Minas Gerais, mas ele se destacou bastante, tanto é que ele foi para a Itália Salernitana. E aí vem o problema do Mikael, que não é um problema que eu estou imputando ao Mikael, ou que alguém está imputando, é que ele mesmo imputa, que é o problema de peso. Ele chegou na Itália com sobrepeso, mal jogou, e aí ele voltou para o Internacional, também mal jogou. Acho que ele teve 7 partidas pelo Internacional com nenhum gol. O problema foi emprestado para o América Mineiro, também lá não jogou, e aí ficou 2 anos sem jogar bola. Ele estava sem jogar bola há 2 anos. Aí o CRB, inclusive, ele mesmo disse que estava sentado no sofá, ele não tinha mais perspectivas. O CRB deu a ele o que ele precisava, tempo. E nesse tempo, que foi no ano passado, ele conseguiu se readaptar ao seu corpo, diminuir o seu peso e voltar a fazer o que ele faz, que é fazer gols. É um atacante que ele tem aquele mesmo problema do Walter. Lembra dele? O Walter, que jogou em diversos times do futebol brasileiro, Atlético Mineiro, Internacional. O Walter tinha esse problema, né? O problema de sobrepeso. Ele tem esse problema reconhecido, ele buscou melhorar, e esse condicionamento que ele está hoje também não é o ideal ainda, mas ele está buscando se recondicionar. Tem 8 meses que ele está atrás de sua melhoria. É um atacante canhoto, que costuma fazer gols, não importa a perna que caia, isso é bom. Ele também bate pênaltis, ele costuma aparecer muito na área, é um cara que chega chutando de onde for, não chega a ser um Mailton da vida, mas ele tem um bom aproveitamento, tanto é que nessas 2 passagens do Nordeste, tanto no Sport, onde ele nasceu, quanto no CRB, ele está sendo artilheiro, ele que fez o gol do título, inclusive o pentacampeonato do CRB agora, ele foi o autor do 1-0, na segunda partida ele fez 7 gols, ou 8, não me lembro, foram 7, foram 8 gols no campeonato alagoano, mas enfim, é um atacante que, pelas condições do São Paulo atualmente, eu acho que o São Paulo tem que procurar esse tipo de scout mesmo, tem que procurar esse tipo de atleta que está indo bem numa Série B, que pode ser contratado por um valor mais justo, que pode agregar. Aí ficam 2 questões. Primeiramente, o São Paulo precisa, como você bem disse, Gabriel, desse jogador, é uma necessidade do clube, um centroavante nessas condições que lembra muito, como eu falei, né, o Walter, lembra muito aquele atacante mais pesado de área, mas que faz os seus gols. Talvez ele possa até ser comparado com o André Silva em alguma determinada situação, mas eu vejo até muito mais qualidade nele com a bola nos pés do que o próprio André Silva, mas eu acredito que o São Paulo não tenha essa necessidade de buscar esse jogador, mas ele tem 27 anos, né? Ele é relativamente novo. Então, se ele for contratado, ele pode passar por um período aí de adaptação no São Paulo, mas como já houve a recusa da oferta, como você me falou, nessas condições aí que o presidente do CRB apontou, 2 milhões, eu também concordo. Para mim é um abraço, o São Paulo fecha negociações, para mim não há mais nada a se negociar, mas se o São Paulo conseguir um preço justo, um empréstimo ou apresentar um outro modo de negociações, com, por exemplo, a troca de jogadores, eu acho que pode ser sim, Gabriel, uma alternativa. Não para agora, é uma necessidade imediata, mas quem sabe para o futuro fazer sombra a quem quer que seja o atacante do São Paulo à época.
Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Momento do que o Alex tem de informação, o Victor Sá não chega para ser titular absoluto. O Dorival tem tentado variações do seu esquema tático, né? A ideia é trabalhar, por exemplo, num esquema parecido com o da Copa do Brasil de 23. Com aí você pode ter o Arthur como um ponta aberto pela direita, um trio de meio-campistas com Pablo Maia, Danielzinho ou Bobadilha, o Marcos Antônio quase sendo como um 10, o Luciano e o Caleri lá na frente, e o Wendel sendo o responsável por fazer o corredor pelo lado esquerdo, né? Ele que vai ser o lateral que vai até a linha de fundo para poder fazer com que o time também tenha profundidade pelo lado esquerdo. E aí, para jogos fora de casa, para alguns contextos, ele gostaria sim de contar com um ponta, porque aí ele poderia jogar com 2 pontas abertos e tudo mais. Era até um planejamento que ele tinha para 2024, e agora que ele vai concretizar no São Paulo. O Victor Sá era um pedido do Dorival, o Dorival tentou levá-lo lá para o Corinthians, acabou não conseguindo na época, porque o Krasnodar não queria liberação, e aí agora o Dorival Júnior poderá trabalhar com o Victor Sá. Quero saber de vocês gostaram da contratação do Victor Sá? Quero muito saber a opinião de vocês nos comentários, tá? E aí eu vou aproveitar o mercado da bola para a gente atualizar um pouquinho só sobre Felipe Silva, Domingos Duarte, e vou aproveitar para vir o Newton também junto, tá? Primeiro que o Felipe Silva é um zagueiro de 24 anos que pertence ao Porto B, não faz parte nem dos planos do Porto B. Ele é agenciado pela mesma agência, pelo Nassif, que também agencia o Arthur Chaves. Como a relação entre as partes foi boa nas conversas, acabou não acontecendo por conta das exigências do Hoffenheim, e eles ofereceram esse outro zagueiro. O São Paulo gostou e iniciou conversas. Só que o Porto só quer uma liberação em definitivo. Então, a não ser que aconteça algum bem bolado, dificilmente esse negócio deve andar. Mas o São Paulo ainda tem conversado. O Domingos Duarte, o São Paulo chegou a todas as exigências que o Domingos Duarte tinha, o São Paulo fez. Agora o São Paulo tá com o seguinte discurso: ele só não vem se ele não quer, porque ele topou conversar. Então a gente tem uma predisposição a entender de que ele está disposto a jogar no São Paulo. Ele deu um sinal positivo. A gente abriu conversas, a gente chegou nos valores que ele queria, nas condições que ele queria, a gente fez tudo o que ele queria. Agora resta ele querer vir. Se ele não vier, vai ser muito por opção dele, porque tudo o que ele pediu a gente fez aqui. Não era nada muito absurdo, ele não pediu nada muito exagerado. Tanto é que eu vi algumas pessoas falando que o custo do Domingos Duarte poderia custar 1 milhão. Não, longe disso. Longe também não. Mas vai custar, 60% de 1 milhão. Para vocês entenderem um pouquinho como que vai ser os vencimentos aí, vocês vão precisar fazer uma matemática. E o São Paulo chegou nos valores, está tudo, né, acertado, aí resta o Domingos Duarte falar, beleza, fechamos, entendeu? O São Paulo ainda está com o pé atrás, porque otimista, mas com o pé atrás, porque tem o CSKA, que chegou recentemente para uma proposta, tem também qual que era o clube, rapaz? O Olympiacos da Grécia, a gente trouxe com exclusividade, também está de olho na contratação dele, e tem outras equipes do futebol europeu de olho. Então está muito a cargo do próprio jogador decidir ou não se vai querer jogar no São Paulo. E aí o São Paulo não tem muito mais o que fazer. O São Paulo está numa situação de esperar, está numa situação de stand-by, porque já atendeu todas as exigências que tinha para conseguir a contratação do jogador. E o Newton está travado, cara. Tanto é que o São Paulo começou aí tentar buscar mais informações ali sobre o Rodrigo Dourado, porque o São Paulo está na mesma situação do Domingos Duarte. O São Paulo chegou a todos os valores do Domingos Duarte, então vamos dizer que o São Paulo acertou com o Domingos Duarte. Só falta realmente o São Paulo, o jogador, chegar e falar, vamos jogar, tá fechado. Então o São Paulo faz a mesma coisa com o Newton, deixou tudo acertado com o Botafogo, mas falta o último aval, que é, vamos assinar esse contrato. O que ainda não aconteceu. Então o São Paulo tá falando, não tenho mais o que eu negociar com o Newton. Eu só preciso do Botafogo chegar e falar, tá tudo certo, vamos assinar esse contrato. E enquanto isso não acontece, eu não vou ficar parado, eu vou buscar outras opções. E aí também, de novo, do Felipe Silva, um agente que estava negociando com o Arthur Chaves e indicou o Felipe Silva. Aí agora, o agente do Luciano indicou o Rodrigo Dourado. Então para você ver como tudo é relações, tudo é nesse quesito. Então o São Paulo
está buscando aí se reforçar e tem buscado o Rodrigo Dourado e o Felipe Silva como alternativas a Domingos Duarte e Newton, caso não haja ali uma evolução nessas contratações. Beleza? Aí só para aproveitar também, eu vou continuar, vamos fazer um bem bolado aqui de mercado da bola. O Mailton, ele recebeu sondagens, tá? Ele pode ser negociado. Essa informação foi dada lá pelo blog do São Paulo, em primeira mão. E aí a gente foi conversar com o staff, com o São Paulo, para entender. O Mailton, ele recebeu algumas situações do futebol russo e do futebol dos Emirados Árabes, que estariam dispostos ali a entender mais detalhes da situação do atleta. Perguntaram ali quais que são os seus vencimentos, a sua vontade de se mudar para esses mercados. O São Paulo está de olho nessa situação, porque pode vir uma proposta financeira, né? O São Paulo tem ali o passe do atleta, se eu não me engano, ele tem contrato com o São Paulo até dezembro de 27, então ele tem mais 1 ano e meio de contrato, ele tem se destacado no Fortaleza e tem chamado a atenção do mercado. Ele tem sido um dos principais jogadores lá da Série B, né? Assim como foi no ano passado com a Chape, esse ano também no Fortaleza ele vinha atuando bem. E aí o staff está aguardando ali uma movimentação oficial para enviar para o São Paulo, e o São Paulo, obviamente, o São Paulo está numa situação de que qualquer proposta minimamente de compra, o São Paulo deve topar pelo Mailton. Vamos pagar aqui 1 milhão de euros pelo Mailton. Então, beleza, tá fechado, porque o São Paulo está realmente num desespero financeiro. O São Paulo paga, inclusive, não paga os vencimentos do atleta, mas entende que é um jogador que para o futuro do São Paulo não vê uma perspectiva futura. Colocou o Mailton no Fortaleza mesmo com esse intuito, dele valorizar e acabar sendo negociado em definitivo. Porque o São Paulo entende que tem o Lucas Ramon que deve jogar esse ano e também provavelmente o ano que vem, que é o seu último ano de contrato. Tem o Mike que pode evoluir, que voltou a treinar. Tem o Felisberto que pode evoluir. Tem o Moreira que pode evoluir. Então o São Paulo não vê esse projeto a longo prazo do Mailton, então a tendência mesmo é dele ser negociado caso essas sondagens que aconteceram se concretizem de fato em propostas oficiais, tá? Vou fazer uma atualização sobre a XP Investimentos, depois da notícia que soltamos ontem, né? Soltamos na live, soltamos, né, o corte também, falamos sobre isso depois, às 5 horas. E aí eu fui consultando, conversando com algumas pessoas ali que são do conselho, que são fora conselho também, amigos que entendem um pouco mais sobre economia e tudo, para entender esse negócio do São Paulo. Primeiro, é importante trazer que o Maciz e a sua base aliada, tá? Eles entendem como uma boa reunião, foi algo a de se pensar. Só que aí, quando eu levei para algumas pessoas da oposição, eles falaram que vão tomar o maior cuidado possível, porque primeiro, eles não têm acesso à proposta, e porque eles estão inclusive foi essa frase, estamos calejados com o Casares. Porque o Casares, né, a gente sabia, na gestão dele era o FDIC que vai vir, vai revolucionar, o fundo de investimento de Cotia que vai vir. Então, eles tomam muito cuidado nessas questões, porque eles querem ver o projeto como um todo. Até para não parecer algo que, parece ser bom. Quando a gente fala 1 milhão e 700, 1 bilhão e não sei o quê, 1 bilhão e 700, 1 bilhão e tal, modernização do estádio. Parece que é um projeto bacana. Só que vai ter sempre ali os pormenores. Por exemplo, eu ouvi que seria algo para 30 anos de pagamento. Então, isso você alonga a dívida, mas a depender, por exemplo, dos juros correndo ao ano, no fim das contas, você vai poder pagar bem mais do que o dobro do que você pagou inicialmente, do que foi aportado. Então, são várias amarras que eles estão tomando o maior cuidado possível. Das pessoas com que eu conversei da oposição, eles afirmam que não vetariam totalmente se fosse algo benéfico. É claro que eu tenho muito pé atrás, porque, sabe, é benéfico para o São Paulo, beleza, mas talvez isso iria engrandecer o Maciz e o Marcelo Pepe, que foi o intermediário, que são de bases que não são aliadas da nova oposição. O Marcelo Pepe, ele sempre foi um cara um pouco mais lúcido, ele não é um cara que se leva pelo seu grupo político, ele tem opinião própria.
Mas, enfim, né, são locais diferentes. Então, mesmo sendo benéfico para o São Paulo, será que esses caras votariam a favor? Então, eu tenho sempre esse pé atrás. Mas o Macis deve tratar isso como uma urgência, tá? Então, devemos ter aí reuniões até o final dessa semana para ele apresentar para as pessoas que ele pretende apresentar o que ele ouviu da XP, o trabalho, o projeto, as condições, os juros, o percentual, quais são as cláusulas que podem ser feitas, porque e se não atingir um limite de gasto, por exemplo, esse dinheiro é uma taxa fixa que vai voltar e tem que voltar todo ano, e se não conseguir bater essa taxa? O que estaria em conta? Então são várias amarras, é por isso que é importante trazer que, primeiro, isso não vai ser para agora. Ele vai chamar as pessoas para conversar. Isso vai ser parecido com o fundo de Cotia. Vocês vão lembrar que o fundo de Cotia foi começado a ser falado no final de 24, foi começar a ganhar força no meio de 25 e só não foi para votação porque o Casares perdeu totalmente a força política. Senão iria para votação só lá em setembro. Então é algo que não é para agora, é algo para 2027, mas que vai começar a ser conversado e confabulado agora. E o Macis tem uma certa urgência, porque o Macis está desesperado por dinheiro. Porque ele olha, toda hora que ele olha as contas do clube, ou está no negativo, ou não tem nada para vir. Ou está zerado e não tem o que fazer. O fluxo de caixa do São Paulo é inexistente. É uma bola de neve que vai se criando ali, porque os juros vão correndo e tudo, e o dinheiro do São Paulo acaba. Então, assim, o que a gente tem da XP é um pouco isso, só recapitulando, seria algo em torno de 1,7 bilhão de aporte. Durante 30 anos, o São Paulo poderia pagar esse valor. Imediatamente seria algo de 700 milhões para o pagamento de dívidas, o que inicialmente parece positivo, porque o São Paulo, né, basicamente trocaria dívida, para vocês entenderem. Não é que tô 700 milhões e... Não, a XP pegaria esses 7 milhões só para pagar as contas. Aí pagou as contas, aí o clube, em tese, teria um fluxo de caixa e um time mais competitivo a partir de 2027, porque não teria tanto isso. Com tudo isso da XP, o Diego Fernandes, do que eu tenho de apuração, também será consultado sobre essa proposta da XP Investimentos. Então, basicamente, o Macis vai chegar e falar, Diego, tô com essa proposta aqui. O que você acha? Porque o Diego e o Macis, eles têm se aproximado, né? O Diego Fernandes, ele basicamente ele é alguém que não é bem quisto na oposição. Então ele sabe se de alguma forma possível dele entrar no São Paulo, seria talvez através do Macis. Porque o Macis é um cara ali que conversa, é um cara gente boa. Eu já tive oportunidades de presencialmente conversar com o Macis. O Macis é uma pessoa que você conversa muito facilmente. Ele é um cara que tem uma boa comunicação com você. Então ele se alinhou com o Macis nesse quesito, eles tiveram uma reunião, conversaram de uma maneira bacana, conversaram também nos Estados Unidos, e o Diego Fernandes deve ser consultado para ele também dar o seu parecer. Fala, olhando isso, eu acho que é assim, assado. Então ele daria também a sua opinião referente a isso. Mas enquanto isso, com esse negócio da XP, o Diego Fernandes vai dar uma acelerada também na entrega do seu estudo da SAF. Estava planejado para ele entregar algo em torno ali no final de agosto. E ele já vai correr para tentar entregar esse estudo até o final desse mês, para já apresentar um outro modelo de negócio, trazer outros investidores, outras pessoas, para que possam fazer também o seu investimento ou a sua proposta. Então a ideia também do Macis era ter essa aproximação do Diego Fernandes, para ele também, quem sabe, trazer outros investidores até com condições melhores, porque também essa expectativa de algumas pessoas próximas ao Macis. A XP está vindo. Será que, eu vou só dar um exemplo, tá? Será que o Nubank não quer vir com uma proposta melhor do que o da XP? Será que o Itaú não quer vir com uma proposta melhor? Ô, Diego Fernandes, você não conhece um monte de gente aí? A gente tem isso aqui da XP. Será que não tem alguém que queira aportar mais dinheiro e com juros menores? Então a ideia talvez seja também fazer um pequeno leilão para ver qual que vai ser a melhor proposta que também chegará ao São Paulo nesse quesito. Beleza? O Bobadilha tem mesmo uma sondagem do Lille da França, mas foi uma sondagem em caráter bem inicial, tá?
E o Lille era uma das equipes que já estavam de olho na situação dele anteriormente. Então, a Copa do Mundo não foi algo que motivou essa sondagem. Foi algo bem inicial mesmo, ainda não houve proposta, foi mais uma consulta para entender a viabilidade de negócio. Os agentes do jogador confirmam essa sondagem, falam que também tem sondagem de outros clubes, mas ainda algo muito cru, algo ainda que não é a ponto de se animar para uma possibilidade de venda. Fato é que o Bobadilla jogou e jogou bem contra a Alemanha, vai ter agora o jogo contra a França, para ver se de fato ele pode se desempenhar bem e, quem sabe, se valorizar um pouquinho mais. Mas é um clube que realmente está de olho na situação aí do Bobadilla. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender se o Lille da França vai, de fato, fazendo uma proposta oficial para esse jogador, tá? E aí, aproveitando um pouquinho, muita gente me mandou, principalmente perfis de Instagram, falando sobre o Galarza, que o Galarza está na mira do São Paulo e tudo. E aí levei o nome do Galarza lá para o São Paulo, perguntei, e a resposta que eu tive, acho que foi a melhor resposta que eu tive, que é de uma pessoa a mais confiável das que eu conversei, é um bom jogador, assistiu o jogo, bom mesmo, no futebol brasileiro não foi muito feliz, mas realmente a gente não procurou em nenhum momento. Então, sobre o Galarza é isso, foi elogiado, mas que não tem nada concreto, São Paulo não foi procurar. Até acredito que o Galarza se valorize agora. Ele está fora dos planos do River Plate, né? Ele foi anunciado numa barca de saídas do River Plate, então, em tese, ele está no mercado. Então, eu não descarto, se o São Paulo pintar alguma oportunidade de mercado, dele ver, o relacionamento com o River Plate é muito bom. Não sei se o São Paulo também tem algum jogador para ofertar para o River Plate nesse momento, né? Já que a maioria dos jogadores estrangeiros estão jogando, né? Naquela época, o São Paulo tinha o Galopo, que o River Plate também não está fazendo mais muita questão. Não sei se o Coronel poderia ser envolvido, não sei até que ponto o River Plate está sem goleiro lá. Mas, pelo menos por hora, não teve nada oficial, né, do Galarza. Até valorizou, ele não jogou bem no Vasco, não jogou bem no Curitiba. No River Plate estava lá, também não tá fazendo parte dos planos. Então, é um jogador que está se destacando na Copa, mas que nos clubes ainda não conseguiu desempenhar. E aí, o BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, confirmou um novo contrato em definitivo do TAP. Lembra daquela polêmica que tinha aparecido o contrato dele rescindido? Confirmou. E aí eu só aproveitei o gancho, né, quando eu vi lá no BID e tudo, conversei com o staff do Tapia. E eles falaram que aquelas expectativas de virem propostas até agora não vieram. Ele é um jogador que teve sondagens e tudo, eles até acreditam que pelo fato do Chile não estar na Copa do Mundo, ele não estar em evidência no Mundial, isso também acaba atrapalhando um pouquinho essa visibilidade, mas que sondaram alguns clubes do futebol europeu na contratação do Tapia, mas que até o momento não chegou absolutamente a nada oficial. Certeza. Gente, coisa boa. Agora o vídeo só fica bom, hein? Vamos lá. Agora fica só muito bom. Se bem que o XP também foi bom, hein? É uma coisa muito positiva hoje. O São Paulo anuncia Victor Sá, que está assinado. Desde que eu falei aqui do Victor Sá, ele estava fechado já, não é? Não tinha volta. É que ele tinha contrato lá com o time do Krasnodar da Rússia. Como tinha contrato, estava acabando, você não tinha como fechar o contrato aqui. Tem 2 contratos, joga em 2 times, né? Não dava. Então, é o 6-7, sei lá. E não tinha 2 contratos. Então, quando chega e o São Paulo assina com o Victor Sá, é hoje. Quando o São Paulo anuncia o Victor Sá, hoje. Ele foi apresentado, anunciado, deu entrevista, tá feliz da vida e o São Paulo conta agora com este reforço que vem para montar um ataque de sucesso. E onde está o ataque de sucesso? Marcos Antônio efetivado como meia. Bate palma, bate palma. Marcos Antônio vira meia do São Paulo. Pra mim é pra aplauso. Papo quente mesmo. Tô feliz da vida porque o melhor meia do Brasil é o nosso. E claro que o Arrascaeta é o meia atacante. Vamos chamar. O Arias é meia atacante. Quase um ponta. O melhor meia de criação do futebol. Tem o Lúcio Acosta, do Botafogo, que joga o fino da bola. Tem o Garro do Corinthians, que joga o fino da bola. E o nosso é o brabo, que é o Marcos Antônio. Se ele for segundo volante, excelente. Se ele for meia, criativo, genial, cerebral, radarzinho enxergando tudo. Coloca parceiro na cara do gol, dá com pau, faz à vontade, joga o fino, joga 10. O cara é craque mesmo e agora é camisa 10. Então... O São Paulo deu um passo importante para contratar Nilton. De acordo com o jornalista André Hernan, o tricolor paulista já chegou a um acordo salarial com o volante do Botafogo e agora aguarda apenas um entendimento entre os clubes para concluir a negociação.
Apesar do acerto com o jogador, a transferência ainda depende da liberação do Botafogo. Segundo o portal Fogão.net, a diretoria alvinegra pretende receber uma compensação para negociar o atleta e avalia alternativas antes de bater o martelo. Uma das possibilidades em discussão envolve o zagueiro Nahuel Ferrarese. O venezuelano, que está emprestado ao São Paulo, pode ser incluído nas conversas como parte do acordo entre os dois clubes. Nilton está avaliado em cerca de 3 milhões de euros e perdeu espaço no elenco do Botafogo após a chegada do técnico Franklin Carvalho. Sem tantas oportunidades, o volante passou a ser visto como um nome negociável nesta janela de transferências. Cenário que abriu caminho para o avanço do São Paulo nas tratativas.